Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori, estamos aqui na AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, que dá sequência às entrevistas com os principais candidatos ao Senado no estado. Foram convidados os candidatos cujos partidos têm pelo menos 5 representantes no Congresso para falar sobre propostas e o que pensam sobre os principais assuntos que devem ser discutidos em Brasília nos próximos anos. E hoje quem participa da série é Orlando Pessutti, nascido no município de Califórnia, no interior do Paraná. Pessutti, 69 anos, é ex-governador do estado, formado em medicina veterinária, já foi presidente do Conselho Regional da categoria em 87, ingressou na vida política como deputado estadual após vencer as eleições em 82 e ficou no cargo por 5 mandatos consecutivos. Nesse período, chegou então a presidir a Assembleia Legislativa. Em 2002, foi eleito vice-governador do estado na chapa de Roberto Requião, reeleito em 2006. Em 2010, assumiu o governo do Paraná. Pessutti também já foi secretário da Agricultura do Paraná, diretor-presidente do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e agora foi anunciado pelo MDB, o partido do qual faz parte há 56 anos, como candidato ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2022. Muito bem-vindo, Pessutti, à AERP. Um abraço a você, Juliana, um abraço a todos da AERP e de todas as emissoras de radiodifusão, né? As emissoras de rádio, as emissoras de TV, que vão, evidentemente, nos assistir através desta nossa prosa, desta nossa conversa sobre as eleições deste ano de 2002, sobre a nossa candidatura a senador pelo partido do MDB para representar e trabalhar pelo Paraná no Senado Federal em Brasília. Pessutti, por que decidiu concorrer ao Senado esse ano? Qual é o teu objetivo? Olha, eu desde sempre sou um cidadão que gosta de atuar na vida pública. Eu sempre gostei de trabalhar com gente. Eu gosto de estar com gente. Eu gosto de lidar com a população do Paraná, com a população do Brasil. E fiz isso desde quando era extensionista rural da Carpa. O extensionista é como se um professor fosse dos agricultores e agricultoras. Eu passei num concurso público da Carpa Emater, Secretaria da Agricultura, e lá permaneci trabalhando por cerca de 4 anos, aí quando eu me elegi deputado estadual. Mas a eleição de deputado estadual ela já vem na sequência de uma militância política partidária. Você disse que eu estou no MDB há 56 anos, é verdade. Eu com 13 anos já militava como militante jovem quando surgiu o MDB e eu ajudava meu pai, minha mãe, os nossos amigos a fazer as filiações, a organizar as reuniões. E essa vontade de ser um servidor público, de trabalhar na vida pública, ela vem das nossas lidas nos grêmios estudantis, nos diretórios acadêmicos, nos centros acadêmicos, ela vem da nossa passagem pela Casa de Estudante Universitário, a CEL, aqui de Curitiba, onde morei quando cursando veterinária na Universidade Federal do Paraná. Então, tudo isso chega à minha eleição de 82, depois 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, e eu nunca deixei de ser um servidor público, eu nunca deixei de ser um agente político, eu sempre continuei fazendo a militância partidária, sempre continuei me reunindo com as pessoas para debater os assuntos que interessavam à sua cidade, ao seu bairro, à sua comunidade, ao seu município. Enfim, a candidatura ao Senado é para não deixar de fazer aquilo que eu sempre gostei, que é trabalhar pelas pessoas. E eu sei que para ajudar as pessoas, ajudar os bairros, ajudar as comunidades, os municípios, quando eu tive um mandato, eu fazia isso com muito mais força e vigor. Então eu quero ter sim esse mandato de senador para trabalhar mais e melhor do que estou trabalhando hoje, porque hoje muitas vezes as pessoas demandam algum assunto, têm algum projeto, alguma sugestão, mas eu não tenho mandato e aí eu tenho alguma dificuldade de corresponder à expectativa. Eleito senador, eu vou para Brasília trabalhar como sempre trabalhei. Vou para lá não para defender a ideologia de direita, de esquerda, não para ficar brigando com o presidente da República, não para transformar as CPIs num Big Brother.
no Senado Federal. Não, eu vou para trabalhar, para defender os projetos que interessam ao Paraná, para aqueles que moram nas cidades, para aqueles que levantam de madrugada para trabalhar, para aquele que está lá na condição de um frentista, um taxista, um motorista de Uber, para aquela que levanta cedo para ir trabalhar em nossas casas, as domésticas. Então, eu quero ser um senador que olhe por essas pessoas. Eu quero ter esse mandato de senador para ser alguém a cuidar do primeiro emprego do jovem, da oportunidade dele ter um estágio e ser um menor aprendiz. E isso eu estou hoje muito vocacionado para este assunto do jovem, porque hoje eu sou também conselheiro licenciado do Centro de Integração Escola Empresa, o CIEE Paraná. E ali nós debatemos a importância da inserção do jovem no trabalho, dele ter essa oportunidade. Então, por que ser candidato a senador? Para ter a oportunidade de continuar trabalhando com êxito, numa condição exitosa, em Brasília, em favor do Paraná e em favor da nossa gente. Certo, Pessutti. E quais são os seus grandes projetos aí, né? Eu já vi que seu plano de trabalho tem 3 linhas principais. Eu já vi o senhor falando sobre isso: agroeconomia, municipalismo e infraestrutura viária. Como é que pretende construir isso no Senado? Olha, eu na minha vida pública, né, eu sou nascido na roça, sou filho de um agricultor e uma agricultora familiar. E desde muito cedo, dos 7, 8 anos de idade, eu já ia trabalhar com meu pai e com a minha mãe na roça, né? Eu fui, até os 16 anos, um trabalhador rural. Depois é que eu fui ser porteiro, recepcionista da Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, quando eu tinha 16 anos, né? Fiquei por um ano trabalhando como porteiro da Prefeitura. Depois eu fui trabalhar no Sindicato de Trabalhadores Rurais. E isso me fez despertar, por exemplo, a paixão por aquilo que representa os municípios na vida das pessoas. O trabalho do prefeito, o trabalho do vereador, da vereadora. É muito importante a gente ter esse comprometimento com a força municipalista. E como eu venho da agricultura, eu tenho formação veterinária, eu trabalhei na Secretaria da Agricultura, eu fui secretário da Agricultura, é lógico que como parlamentar eu sempre atuei, e como governador, em projetos ligados ao agronegócio. E eu quero ir para Brasília para resgatar essa representação que o agronegócio, que o cooperativismo, o sindicalismo rural, o associativismo rural deixou de ter em 2011, quando Osmar Dias encerrou o mandato dele de senador. Hoje os nossos 3 senadores, me desculpe, são pessoas que tenho amizade para com eles, conheço eles há muitos anos, há décadas conheço eles, mas eles não fazem a representação do agronegócio, da agroeconomia, como precisava ser feito. E eu quero ser esse senador a representar o agronegócio empresarial, a agricultura familiar, representar isso que eu chamo de agroeconomia, porque dentro da agroeconomia está a indústria, está o comércio, está o prestador de serviço voltado ao agronegócio e agricultura familiar. E quero ser um senador também a cuidar e a olhar pela nossa infraestrutura. É uma vergonha que nós ainda tenhamos rodovias federais no Paraná que não estão todas pavimentadas no seu traçado. Tem algumas que não têm duplicação. Tem algumas, como a 376, por exemplo, essa que é a rodovia do Café, que vem lá de Maringá para Curitiba e vai até Garuva. A maioria dessa estrada ainda não está duplicada. A 277, que vem de Foz, Cascavel, Guarapuava, Curitiba, Paranaguá, tem 750 quilômetros, não está duplicada. Nós precisamos olhar com carinho. E eu que tive a oportunidade de ser deputado estadual, ser presidente da Assembleia, ser vice-governador, secretário da Agricultura e governador, eu aprendi a lidar com o orçamento. Eu aprendi a saber aonde buscar os recursos. Então eu quero ajudar ao governador Ratinho Júnior, que é o governador que nós apoiamos nesta eleição, por conta da decisão do nosso partido, o MDB. Eu quero ajudar a ele, mas eu quero ajudar ao povo do Paraná para que a nossa logística, a nossa infraestrutura de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos seja cada vez melhor. Nós não podemos ficar do jeito que está. Você veja, por exemplo, a Ferroeste, eu ajudei o governador Mário Pereira a terminar a construção da Ferroeste de Guarapuava a Cascavel, quando ele era governador em 94, eu presidente da Assembleia.
Mas não será apenas isso que eu vou no Senado fazer. Agronegócio, municipalismo e infraestrutura. Eu, como senador, eu já disse, eu quero defender o jovem, eu quero defender o idoso e o adulto para que eles tenham oportunidade de emprego, que eles tenham oportunidade de lazer, que eles tenham oportunidade de ter renda e viver melhor e conviver melhor com a sua família. Eu quero cuidar para que a população em geral tenha melhores condições de saúde. E quando eu fui deputado e fui vice-governador e governador, nós trabalhamos numa grande implantação de redes de postos de saúde, clínica da mulher e da criança, implantamos hospitais regionais, apoiamos hospitais que já existiam, principalmente Santas Casas de Misericórdia, contratualizando os serviços através do governo do estado, pagando a eles um per capita mensal para que eles tivessem condições de atender a população. Então eu serei um senador da saúde. Por natureza, tenho que ser um senador da educação, do ensino fundamental, desde lá da creche, desde a creche dos CMEs, tenho que ir para o ensino médio, para o ensino universitário. Eu ajudei a criar a maioria das universidades estaduais que tem o Paraná. Quando eu cheguei deputado, nós só tínhamos 3. Hoje nós temos 7 universidades estaduais, os colégios técnicos agropecuários, os colégios de ensino técnico. Quer dizer, eu tenho que estar atento a isso. E vou estar muito atento também à questão do ensino especial, das escolas que são das APAES. Eu sou um cidadão apaiano desde 1979, há 43 anos eu estou inserido dentro do movimento das APAES. Então eu serei alguém que vai cuidar disso. E muito mais, como eu já disse no início, cuidar da geração de emprego e renda, porque sem trabalho as pessoas se desviam da vida melhor. Muitos vão para o crime, muitos vão para a marginalidade, muitos vão se transformar em moradores de rua, em situação de rua, como é chamado no dia de hoje. Então, eu quero trabalhar em favor dos jovens, o estágio, o menor aprendiz, o primeiro emprego. Eu quero que os idosos tenham a sua oportunidade, mesmo que depois de uma aposentadoria, de continuar tendo algum tipo de apoio e trabalho. E quero que todos possam ter mais emprego e renda, porque se você tiver uma boa formação educacional, no ensino regular e no ensino técnico que te dê uma profissão, que te dê uma qualificação, você conseguirá um emprego. E se você tem emprego, você, com saúde e com educação, você terá uma vida melhor. É lógico que associado a isso ainda, Juliana Sartori, a gente não pode esquecer da moradia. O lar é que dignifica as pessoas. Eu, por natureza, eu sou uma pessoa ligada à área social, à área produtiva, à área da geração de emprego e renda e da saúde. Então, é para isso que eu quero ir a Brasília. Eu quero ser senador, eu repito, para trabalhar. Eu não vou lá para defender filho de presidente, esposo de presidente, se a Simone Tebet for a nossa presidente. Eu vou lá, se o presidente for o Ciro Gomes, eu vou ajudar ele. Se for o Lula, eu vou dizer, Lula, tome cuidado para que de novo não aconteça aqueles erros que aconteceram da sua equipe. Se for o presidente Bolsonaro, quando ele estiver mais nervoso, mais agitado, eu vou lá e digo, olha, Bolsonaro, eu já fui governador, eu já fui vice-governador, eu fui secretário da Agricultura, baixa um pouquinho a bola, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver isso, você tem o meu apoio. Se a Simone Tebet estiver lá, eu conheço a Simone quando ela era menina moça, eu era amigo dentro do MDB do pai dela, o senador Rames Tebet. Então, eu vou para lá para trabalhar, eu quero ser um senador trabalhador, em favor dos mais necessitados, em favor das famílias, em favor dos nossos jovens, em favor dos municípios, em favor do Paraná, que precisa ter voz e vez no Senado Federal. E eu quero ser esta voz que vai trabalhar para que o Paraná e o povo paranaense vivam melhor. Certo, Pessutti, a gente entendeu, né, a tua linha de pensamento, a sua atuação, as suas preocupações como senador, como político, enfim. Mas a gente sabe que no Congresso tem alguns assuntos que vão estar em pauta, né, independente do que você queira levar à discussão. Temos as reformas aí pela frente, reforma política, reforma tributária, enfim. O que você vê
de importância desses assuntos que devem estar, né, na pauta no Congresso do ano que vem e como pretende atuar em relação a eles? Olha, eu digo de pronto e olhando nos teus olhos agora e agora olhando no olho daqueles que estão nos assistindo. Eu irei lá, sim, para me somar a todos aqueles que querem fazer essa reforma tributária. Nós não podemos viver com uma carga tributária que já está perto dos 40%. Não dá, não dá. Nós temos mecanismos de reduzir alíquotas, de reduzir a carga tributária, de melhorar essa questão do imposto de renda. Não tem sentido um trabalhador que ganhe 5, 6 mil reais ter que pagar imposto de renda. Meu Deus do céu, a gente tem que ir para cima dos dividendos, dos grandes lucros que nós temos nesse país. Nós temos que ir em cima disso. Não podemos ficar taxando o salário do trabalhador, nós temos que diminuir o máximo que pudermos o ICMS da cesta básica de alimentos, a cesta básica dos medicamentos. Não tem sentido nós pagarmos o ICMS, os impostos que pagamos para comer, para ter o medicamento. Então, eu vou ser alguém que vai lutar por isso. E eu conheço isso porque eu fui deputado estadual, eu fui vice-governador, secretário de Agricultura e fui governador, e eu sei como resolver isso. Então, vou me somar com aqueles de boa vontade que precisam fazer essas mudanças. Então, eu estarei lá para isso. A reforma política, por exemplo. Eu vou para o Senado disposto, por exemplo, a acabar com esse fundo de financiamento de campanha eleitoral. Isso é um absurdo, porque sabe o que acontece? Pega, por exemplo, eu sou candidato a senador, estão dizendo que vão me liberar R$1 milhão. Mas tem deputado federal que está pegando 4, 5, 6 milhões do fundo eleitoral. Quer dizer, não tem sentido. Tem candidato nosso a deputado estadual que vai receber 10 mil. É uma vergonha esse fundo de financiamento público de campanha. Tem que voltar ao financiamento privado com fiscalização, com vigilância, para que não aconteça aquelas coisas erradas. Mas do jeito que está, não dá. Eu defendo uma reforma política, por exemplo, em que nós não precisemos ter reeleição de prefeito, governador e presidente da República, que se dê um mandato de 5 anos, mas acabe com a reeleição, porque normalmente a pessoa se elege, toma posse, começa a trabalhar e já fica no viés de fazer isso ou aquilo, pensando na reeleição e não pensando no programa que ele apresentou para ser eleito. Eu também pretendo, na reforma política, partidária, eleitoral, acabar, por exemplo, com essa figura do suplente de senador. Normalmente, a maioria das pessoas escolhem senadores que botam dinheiro para fazer a campanha. Quer dizer, praticamente vende a suplência do seu mandato. Eu não, eu escolhi, por exemplo, para ser meu suplente, o ex-prefeito de Capitão Leônidas Marques, lá no oeste, perto de Cascavel, perto lá da região sudoeste. 3 vezes prefeito, empresário do varejo, do agronegócio, de transportadora, da indústria, quer dizer, uma pessoa que conhece toda aquela região, que conhece o que é o sofrimento das pessoas que precisam de um emprego, o sofrimento das pessoas que precisam de um atendimento médico. E a segunda suplência eu destinei para a vereadora Rosiane Rosa Borges, que é de Pontal do Paraná e que é carinhosamente chamada minha amiga nega vereadora, porque ela é afrodescendente, ela é morena, e é uma pessoa arrojada, trabalhadora pelas causas sociais, pelos direitos humanos, os assuntos da saúde, de meio ambiente do litoral do Paraná. É uma guerreira. Então, eu vou para lá, na reforma política, partidária, eleitoral, tentar mudar essas coisas. Por quê? Porque a gente precisa ter uma democracia mais efetiva no processo de disputa eleitoral. Você veja, eles encurtaram o máximo que puderam o tempo da campanha eleitoral. Nós começamos a campanha na semana passada. Agora, quem são detentores de mandatos, né, que tem lá verbas no seu gabinete, 100, 200, 300 mil por mês, para gastar no que quiser, para fazer o que quiser, né? Contratar pessoal, assessoria, eles estão trabalhando, eles estão usando a televisão do Senado, eles estão usando a rádio do Senado, tem emendas parlamentares, e aqueles que estão fora sofrem demais. Eu vejo o sofrimento dos deputados estaduais, dos meninos e das meninas que se colocam para
como opção para ser eleitos, o sofrimento que eles têm por não ter uma estrutura de apoio dentro do partido, que o partido não consegue dar para eles e fica apenas para alguns. Então, o meu comprometimento com a reforma tributária e com a reforma política eleitoral é firme e lá estarei para isso cuidar. Certo, Pessutti. Quando o senhor fala sobre a agroeconomia, né, o agronegócio, temos aí dois mundos, aí, né? Temos o grande poder do agronegócio e temos a agricultura familiar, o pequeno agricultor, né? Então até aqueles ligados à agricultura orgânica, enfim, temos aí uma série de pessoas distintas, né, envolvidas nessa agroeconomia. Qual o interesse que o senhor pretende defender no Senado? Olha, o interesse que eu vou lá defender é aquilo que eu sempre fiz na Assembleia Legislativa, na Secretaria da Agricultura e como governador. Você não pode politizar essa questão, se é orgânico, se é agricultura familiar, se é um assentamento regularizado, ou se é uma agricultura empresarial, ou se é um grande empreendimento do agronegócio. Você tem que tratar a todos com o devido cuidado e compreendendo e agindo com as diferenciações que deve ter. É igual no Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário não praticar a justiça, se ele aplicar o rigor da lei para todos, ele pode prejudicar algumas pessoas. É o caso da carga tributária que nós estamos dizendo. Não pode o trabalhador humilde que levanta às 4 horas da manhã para pegar o ônibus, que vai com a sua marmita, ele não pode pagar a mesma carga tributária no seu alimento que paga alguém que ganha 20 mil, 50 mil, que ganha R$1 milhão por dia. E é isso que acontece. Então, a agricultura familiar tem que ter programas diferenciados para ela. E foi isso que eu fiz quando era secretário da Agricultura, quando era deputado. Quando deputado, eu discursava na Assembleia. Quando eu fui para a Secretaria da Agricultura, eu transformei sonhos, projetos em programas. Programa Leite das Crianças, que surgiu por conta da CPI do leite que eu presidi na Assembleia Legislativa. Até hoje existe o programa e está distribuindo mais de 100 mil litros de leite para as crianças pobres. O programa de financiamentos chamado Trator Solidário. Por que nós fizemos isso? Para beneficiar a indústria de tratores aqui de Curitiba, que estava perdendo capacidade de produção, que estava demitindo trabalhadores. Então, quando nós fizemos o programa, nós cuidamos de gerar empregos para trabalhadores, cuidamos para que a indústria voltasse a produzir e para isso tivemos que fazer ajustes tributários para que diminuísse o imposto sobre esse trator. Tivemos que fazer, casado com o programa de financiamento chamado Trator Solidário, um programa ao lado dele, junto com ele, chamado Fundo de Aval Garantidor do Empréstimo da Agricultura Familiar naquela ocasião. E isso tudo permanece até hoje. Você quer ver uma outra coisa que permanece até hoje? E aí é para agricultor familiar ou para o grande empreendedor rural? A tarifa rural de energia elétrica. Nós criamos como irrigação noturna, luz da madrugada, e hoje ela é chamada de tarifa rural de energia, aonde o grande empreendedor ou microempreendedor paga praticamente a metade do preço da energia que ele paga durante o dia, ele paga à noite, quando ele vai lavar a pocilga, quando ele vai lavar o estábulo, quando ele vai, vamos dizer, iluminar o aviário, ou quando ele vai fazer uma irrigação da sua horta ou da sua lavoura. Então, é isso que tem que ser. Você tem que ter programas e ações fortes de crédito, de seguro agrícola, de infraestrutura rodoviária e de logística para os mega empresários, para os do agronegócio, e você tem que ter programas específicos para a agricultura orgânica, para a agricultura familiar. Dá para trabalhar para todos? Lógico que dá. É só você não ideologizar, né? Não colocar ideologia, não politizar as coisas. É igual uma CPI. A CPI pode existir? Pode. Ela pode dar bons resultados? Dá, tanto que deu. A CPI do leite criou o programa Leite das Crianças, criou o Conselheite, que é um conselho que harmoniza os interesses dos produtores e da indústria. Uma CPI não pode ser um circo, eu já disse que não pode ser um Big Brother, claro, onde as pessoas vão lá e ficam se exibindo lá, né? Exibindo e se exibindo. Falta trepar em cima da bancada e dançar, gritar lá. Quer dizer, isso não pode. Então você tem que ter trabalho sem colocar em primeiro lugar a ideologia, mas colocar sempre o trabalho e o interesse daqueles segmentos que você está representando dentro daquele projeto
ou dentro de uma sessão, uma reunião de debates. Certo, Pessutti. E sabemos da importância do Senado na discussão de questões ligadas ao meio ambiente, até na utilização de agrotóxicos, como a gente estava falando agora. De forma geral, qual que é o seu posicionamento? Eu entendo que nós temos que ter uma agricultura sustentável, como as cidades também terão que ser sustentáveis. Certo. Porque muitas vezes a gente só pensa na questão ambiental ligado às propriedades rurais, pensando nessas queimadas absurdas que não devem acontecer, em desmatamentos irregulares, em garimpos criminosos. Quer dizer, tudo isso pode acontecer, uma queimada pode, uma derrubada pode, um garimpo pode, mas desde que respeitando o meio ambiente e respeitando a sustentabilidade, porque sem ar de qualidade, sem água de qualidade, sem comida de qualidade, nós seres humanos e os animais não viveremos. Então, nós temos que atuar nisso. E eu, quando deputado estadual, no meu primeiro mandato já fizemos a primeira lei de uso correto de agrotóxicos e biocidas, é da minha autoria. A lei de proteção da flora e fauna ameaçada de extinção é da minha autoria. A lei das auditorias ambientais. E dentro, por exemplo, do Banco Regional de Desenvolvimento, BRDE, nós criamos programas para financiar projetos sustentáveis, que era o projeto chamado PSA, né? Programa Sustentável do banco, né? Então, a gente tem que pensar que as coisas têm que ter responsabilidade ambiental, tem que ter responsabilidade social, responsabilidade econômica, de forma a gerar emprego e renda para todos aqueles que precisam. Certo, Pessutti, a gente precisa encerrar, então eu estou fazendo essa última pergunta para todos os candidatos, né? Certo. Qual que é o papel do senador e dos partidos nesse cenário político de polarização, na sua opinião? O principal papel, o Senado, ele existe justamente para ser a casa revisora, o parlamento revisor, o parlamento do equilíbrio. E por isso que eu entendo que as pessoas possam e devam analisar os nossos candidatos e escolher Orlando Pessutti, porque eu sou uma pessoa do diálogo, eu sou uma pessoa que conversa bem com os demais. Eu chegarei ao Congresso, meu amigo telespectador e rádio ouvinte, Juliana, eu chegarei ao Congresso e metade dos senadores serão meus parceiros e amigos, porque eu os conheci como deputado estadual, vice-governador, governador, secretário de Estado. Eu chego lá e a metade já são meus amigos. Eu chego lá com a experiência do tempo em que fui deputado, presidi a Assembleia. Eu chego lá com a experiência de vice, a experiência de secretário e governador. E o papel fundamental de um senador é buscar esse equilíbrio entre, muitas vezes, o conflito da Câmara com o presidente, o conflito da Câmara do presidente com os tribunais superiores, muitas vezes os conflitos que existem. Então, o senador tem que ser uma pessoa de equilíbrio, uma pessoa ponderada, que defenda as suas convicções, que defenda as suas ideias, mas que saiba respeitar a opinião do outro e que trabalhe para que a harmonia se estabeleça, o diálogo esteja presente e que aí sim o trabalho dê resultados satisfatórios para o Brasil. Eu repito, não vou lá para ficar brigando, xingando, eu vou lá para o Senado para trabalhar. Por isso, peço que no dia 2 de outubro, na hora do seu voto, Orlando Pessutti, senador 155, para que o Paraná tenha alguém no Senado que vá trabalhar para o povo do Paraná. Pessutti, muito obrigada pela sua participação e Muito uma obrigado. boa sorte na campanha. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado a todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento. E a gente retorna com mais entrevistas aqui na ERP com os principais candidatos ao Senado pelo Paraná. Muito obrigada.